Olá, meus irmãos, paz seja convosco, Shalom Lahem, saudação que Jesus usava com seus discípulos, uma expressão idiomática muito contemporânea, saudação entre o povo judeu. Paulo usava uma outra expressão no contexto greco-romano, no mundo helenista, Haris, Kai e Irene. Haris, Kai e Irene, graça e paz. Então é essa paz que Cristo nos dá, Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos por estarmos na tua presença e nos colocamos como teus instrumentos, como canais do Senhor para abençoar pessoas. A ideia é dar aos irmãos ferramentas, instrumentalizá-los para cumprir a tua vontade, Senhor. Que possamos viver a fé nesses momentos de inseguranças, de incerteza, e que tenhamos essa paz dentro de nós, sejamos portadores dessa paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu fui expulso lá de onde eu estava, Estou aqui em casa, estou aqui no meu gabinete particular, Estava no gabinete pastoral, e ali, de repente, o caminhão do vô passou, fez muito barulho no final do vídeo, e de repente passou o caminhão de produtos de limpezas, e de repente, pamonha, pamonha, pamonha. Não, brincadeira, pamonha, pamonha não passou. Mas o vizinho colocou, achou que eu precisava de um fundo musical, e colocou como fundo musical Morena Tropicana, eu quero o teu sabor. Eu falei, não cabe eu ter esse fundo musical num vídeo cristão como esse. Então eu tive que deletar mais um vídeo. Então foi uma batalha, uma luta. Podia culpar o capiroto, mas não, ele já tem outras preocupações. Inclusive está condenado e para ele não há resgate da sua alma, ele é condenado. Então são circunstâncias da vida, as pessoas têm que trabalhar, enfim. E eu acabei me mudando de ambiente e os incomodados que se mudem, assim como diz o ditado. Então a ideia é preparar você, munir você de ferramentas nesses pequenos vídeos. Esse é o último de uma série de 3, tá bom? E vamos dar continuidade. O tema é teopneusto. Teopneusto, uma palavrinha que deriva, da língua grega. Theos, Deus, pneuma, sopro, espírito, vento. Então, essa é a ideia da palavra pneuma. Theos, pneustos, palavra soprada por Deus, uma variante da palavra pneuma, soprada por Deus. Ok? A ideia é te abençoar, te dar ferramentas, te munir e te capacitar. Você vai estar pregando aí aqui na nossa igreja, vai estar pregando em outro lugar, quem sabe, convidado para um amigo, pregando aí no Zoom da irmã Zenailde. E olha que a Índia é rigorosa. A Índia gosta de palavra que procede de Deus, ela gosta de Theos Pneusto. Então, se for pregar, precisa ser bíblico, Precisa ser bíblico. Ok? Deus abençoe a Zenailde e a equipe aí, que está fazendo um bom trabalho. Feliz por vocês. Ok? Vamos então à palavra de Deus. Nós faremos uso, então, será uma palavra prática, será um laboratório, um seminário prático, onde nós estaremos tirando subsídios, tirando material, conteúdo para elementos para uma pregação, para uma exposição. E eu vou ter a ousadia de ler o texto mais conhecido de todos, Salmo 23. O Salmo universal que está em vários lugares. Ateus e crentes conhecem bem esse salmo, ímpios e pecadores, um salmo universal. Está muitas vezes aberto na cabeceira das camas, ali como fosse um amuleto, assim como o Salmo 91, mas não é essa a ideia do salmo. Há muita distorção e nós iremos falar. Vamos à leitura? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leve-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, você conhece de cor. Eu também conheço de cor, mas é bom sempre se reportar às escrituras, tá certo?
Lembrando que há duas ferramentas que nós usamos para se dirigir ao texto sagrado, né? Duas ferramentas básicas aí, que são fundamentais. A hermenêutica, que vai te dar os elementos, vai te dar as informações da cultura, vai te dar as informações da língua, vai te dar as coisas, as questões que são peculiares, né, que são particulares àquela cultura, informação do personagem do texto. Isso você vai ter essas informações com a ferramenta chamada hermenêutica, tá bom? Isso um bom comentário bíblico te dá, isso Bíblia com nota de rodapé, te dá também, dicionários, enfim, sites que você vai encontrar que são sites de estudos, né, na internet. Você pode utilizar isso como ferramenta de hermenêutica, tá bom? E a outra palavrinha é a exegese. Exegese é a palavra exegese, né? O prefixo ex é a ideia de extrair, a ideia do poceiro que tira água, a ideia do garimpeiro que está tirando terra para tirar o minério precioso, o metal precioso. Tá? É escavar, né? É extrair. A palavra ex quer dizer tirar para fora, né? Buscar, trazer à tona. Né? Assim, traduzindo isso para nós entendermos, mas a ideia é você tirar, abstrair. Então a palavra exegese tem esse sentido. Tirar do texto, você tira do texto. Há uma outra palavra que é contrária à exegese, que é eigegese. Contrário. É você introduzir elementos estranhos no texto. Eigegese. Você colocar elementos, colocar um pensamento, colocar uma ciência, colocar uma informação no texto. Isso não está correto. Isso não é exegese. Isso é introduzir elementos estranhos ao texto. Nós usamos a extrair, a exegese. Isso você vai encontrar em comentários bíblicos e tudo mais, tá bom? Então, seja cuidadoso com o texto bíblico. Vai pregar online, vai pregar uma live, vai pregar presencialmente, não importa. Seja cuidadoso com o texto sagrado. É a palavra de Deus. Muito bem, eu quero me remeter ao texto aqui e mostrar para você que a gente pode usar qualquer texto, ainda que um texto supostamente simples, mas não vulgarize a palavra de Deus, não subestime. Toda a palavra é divinamente inspirada por Deus, diz Paulo em 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra. Paulo se referiu à Torá, né? Se referiu aos escritos, à lei, né? a Tanar, a Bíblia judaica. Quando ele se referiu a isso, ele falou sobre a lei, as questões, a Bíblia que eles tinham na época. Eles não tinham o Novo Testamento, como nós temos hoje. Eles tinham aí a lei, Salmos, Salmos e profetas, né? Então eles tinham aí, essa era a composição do livro sagrado que eles tinham, né? A chamada Torá. Tudo bem? Muito bem. Então o salmo que nós lemos, né? Se nós formos perceber, como eu falei, há muita distorção, você vai encontrar esse salmo no YouTube com muitas especulação, com muita distorção bíblica, né? Textual e teológica também. Gente falando sobre prosperidade. Esse texto nada tem a ver com prosperidade. Olha só, a primeira expressão que aparece aqui, eu vou ler vou tentar, a ideia não é te dar uma aula de hebraico, nada disso, e nem te dar aula de linguística ou coisa assim, mas só para te orientar, você perceber algumas coisas. Olha só, o hebraico diz assim, né? Adonai hoi lo resar. Adonai hoi lo resar. Que é simplesmente Adonai Senhor, Roi Pastor, Lo quer dizer não, resar, faltará. O Senhor meu pastor não faltará. Não vou aprofundar aqui o hebraico, mas é para mostrar para você que o sentido melhor desse texto seria: o Senhor meu pastor não faltará. O Senhor não faltará. Há uma versão bem legal, me parece que é na Bíblia de Jerusalém, que fala assim: o Senhor meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ou o Senhor meu pastor não faltará. Simplesmente isso. Remete-se não ao objeto, remete-se não a coisas, remete-se à presença do pastor. Então esse é o eixo do salmo. Você vai se dirigir com essa mentalidade, que o que está em questão aqui é a presença do pastor, a garantia da presença do pastor.
ok? Olha só, os elementos que você pode tirar. Primeiramente, eu não vou ser tão, digamos, tão exegético aqui, tão aprofundado, mas vou te dar aqui alguns eixos e algumas linhas. Por exemplo, Davi se coloca agora na posição de pastor. Quero lembrar você que Davi era um pastor profissional. E não lembra que quando ele compareceu diante de Saul, o que ele falou a Saul? Ele falou assim, esse teu servo matou um leão e matou um urso. Ele vai contar a sua experiência de pastor, ok? E aqui ele está se colocando na presença, na condição de ovelha. Ele era um pastor, agora no texto aqui ele se põe na posição, faz uma transposição, uma troca de papéis, agora ele é uma ovelha. E na condição de ovelha, ele desfruta da presença do pastor. E a presença do pastor, segundo ele aqui, ele vai colocar que a presença do pastor traz a ele descanso, leva-me às águas de descanso. Na condição de ovelha, ele lembrando que ovelhas não sabem nadar, ovelha tem aquele casaco de lã, ovelha enxerga de 8 a 10 metros, ovelha é míope, ovelha é um animal fácil de predar, né, de lobos, ursos e leões que havia naquelas regiões da Palestina. Então, Davi sabia disso. Então, a ovelha era um animal frágil, não sabia nadar. Podia, com aquele casacão de lã, podia submergir, se fosse tomar água nas águas correntes. Mas Davi sugere que o pastor conduzia as suas ovelhas a águas tranquilas, águas de descanso. Tudo bem? Então, a presença do pastor traz isso. A presença do pastor também traz o quê? Segundo o texto que nós vamos aqui perceber. Era, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembrando que no ato da pastagem, um pastor ele tinha que, muitas vezes, em alguma situação, fazer uma migração, mudar de uma região a outra para buscar pastagem para as suas ovelhas. E no ato de buscar pastagem, muitas vezes passava por lugares escabrosos, regiões, digamos, montanhosas, sinuosas, perigosas, e muitas vezes poderia ocorrer algum incidente, algum acidente mesmo, né? E o pastor precisava ser um homem precavido. E Davi tinha então, assim, na sua experiência, ele transporta essa experiência para com Deus, para o cuidado que Deus tinha com ele. Então o pastor, ele tinha então sobre os seus recursos, o cuidado para com as suas ovelhas e conduzi-las com segurança se houvesse que fazer uma migração, né? Tivesse que se transpor de um lugar a outro. A Vale da Sombra da Morte era lugares escabrosos, perigosos, sombrios, lugares ruins de atravessar, né? De migrar, de se locomover de um lado ao outro. O pastor tinha nas suas mãos uma vara e o cajado. Primeiramente o cajado, vocês lembram, era uma vara de 3 metros mais ou menos, com um cabo como se fosse guarda-chuva, né? Virado assim com 180 graus, né? Assim, metade de um círculo. Então, esse era o cajado, um cabo de guarda-chuva. E com aquele cajado, o pastor, no final do dia, ele estendia o cajado e fazia o quê? Ele contava as suas ovelhas para ver se faltava alguma. Vocês lembram da lição das 100 ovelhas? Jesus contou da parábola. Ali o pastor contou, tinha 99 e faltava uma. Então essa era a missão do pastor, fazer a contagem das ovelhas. Também servia para fazer a contagem. As ovelhas de maneira submissa, obediente, passavam sobre o cajado, abaixo do cajado do pastor. E o cajado também servia para de alguma maneira resgatar uma ovelha, né? Alçar ela, caso ela caísse no despenhadeiro, né? No desfiladeiro, aí, o pastor podia usar aquele cajado para resgatar aqui na região do abdômen, né? Aqui no tórax, podia puxar, alçar a sua ovelha, resgatá-la em um suposto acidente. Trazia segurança. O pastor também tinha nas mãos uma vara que era um bastão assim de uns 90 centímetros, grosso, e ele usava para afugentar animais. Eu citei para vocês aí o caso da citação de Davi, quando compareceu diante de Saul para ser um candidato a lutar contra Golias. Ele falou, olha, esse teu servo matou um leão e um urso.
Então ele tinha esse instrumento nas mãos. O pastor era precavido, né? E a ovelha sentia segura da ação do pastor, né? Da precaução e do cuidado que o pastor tinha para com as suas ovelhas, para com o seu rebanho. O texto ainda fala assim: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor também tinha bálsamo, óleo, que uma ovelha poderia pastar, machucar o focinho, machucar a sua patinha em uma pedra aguçada, em um abrolho, em um espinho, alguma coisa assim. O pastor tinha um elemento que tinha propriedades que cicatrizava, que era o bálsamo, e ele colocava na ovelha. A ovelha tinha essa segurança de um pastor que cuida, caso houvesse algum incidente, algum acidente. Então o pastor tinha o óleo da cura, e o pastor tinha água, um recipiente de água, caso ele se deslocasse para um local que não tinha água por algum motivo, o pastor tinha um recipiente de água, uma precaução. Houvesse uma necessidade, ele tinha água guardada, o pastor tinha um cálice de água. Essa era a ideia. O pastor era um homem precavido e cuidava das suas ovelhas. O que mais você pode tirar desses salmos? Há muitas coisas, mas eu estou aqui resumindo porque nosso vídeo é curto. Ele vai dizer então que essas coisas acompanharão a sua vida, né? Os fatos de Deus devem acompanhar a vida da sua ovelha. A ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece as ações do seu verdadeiro pastor, né? João 10 vai falar sobre isso, capítulo 10. Vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor, porque ela está submetida aos cuidados do seu pastor. Percebeu? Eu poderia ir mais a fundo. Eu deixei aqui alguns elementos para não alongar o vídeo. Mas eu estou mostrando para você que a gente pode tirar muitas coisas boas do texto sagrado sem introduzir elementos estranhos. Lembra da exegese. Você tira elementos do texto. Né? O conteúdo sai do texto. A mensagem flui do texto. Não é o contrário. Você pode notar que há pregações que a pessoa lê o texto e ele nunca mais volta para o texto, né? No nosso seminário, a gente quando foi ensinado, né? O pastor Pedro Mendes me ensinou assim: sermão de 3 pontos. É aquele que o pregador lê o texto, sai fora do texto e nunca mais volta para o texto. Então a gente até brincava entre nós, né? Então, seja bíblico, pregue uma mensagem com segurança, com conteúdo bíblico, simples, Salmo 23, seja qualquer for, seja qualquer texto que for, não subestime, não vulgarize a palavra de Deus, não perceba, não, isso aí todo mundo conhece, não. Eu preguei esse salmo para pastores de cabelo branco, preguei esse salmo aqui em conselho de pastores, tive a coragem de pregar em conselho de pastores esse salmo, com aprofundamento, sim, mas preguei. Você pode pregar com base qualquer texto sagrado, desde que você tire a mensagem do texto. Que o Senhor te abençoe. A ideia é te munir de ferramentas e teremos outros teopneustos aí. Já está programado isso, mas eu quero encerrar essa série de 3 vídeos de te dar essas dicas, tá bom? E lembrando que você vai concluir o texto, né? Você tirou aqui essa mensagem e você vai aplicar esse texto na vida dos seus ouvintes. O que é aplicar o texto na vida dos ouvintes? É trazer a mensagem para a realidade. Não adianta você pregar uma linda mensagem e aí? Essa mensagem tem que fazer efeito na vida das pessoas. Aí você faz chama a pessoa para oração, chama a pessoa para o arrependimento, chama a pessoa para ter uma outra postura diante de Deus, faz a sua oração com ela. Ou você faz o apelo se trata-se de um ímpio, ou mesmo de um crente, apelo para voltar para Deus, apelo para tomar uma outra postura. Então, mesmo na internet você pode fazer isso, momento de reflexão, de oração. Terminou a palavra? Chame as pessoas ao arrependimento. Não subestime a obra do Espírito Santo. Não é você está pregando a palavra dele com sinceridade, Deus com certeza vai te usar para atingir a vida de uma pessoa e haverá resultados. Eu muitas vezes preguei em vários lugares e quando penso que não, encontrei na rua pessoas falando assim: pastor, você lembra de mim? Eu falei: não, aqui uma vez você pregou em tal igreja, eu estava lá e não tinha Jesus, e naquela noite eu aceitei Jesus. Eu ouvi isso aí várias vezes, em vários lugares que eu vou assim, em igrejas que eu volto para pregar. Pastor, eu estava naquele culto que o Senhor pregou e eu aceitei Jesus. Gente, palavra de Deus não volta vazia. Eu disse palavra de Deus, eu disse teopneustos, palavra que flui do texto. Tá? Eu, sinceramente, sou muito crítico com relação a isso.
Para mim a palavra tem que sair do texto. Ah, a palavra foi uma bênção, o irmão contou testemunho, legal. Testemunho tem o seu lugar no culto, mas testemunho não é palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, darei continuidade em outros vídeos. Aqui eu encerro essa série de 3 vídeos. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.